Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: sejam os vetores V1, 1, 2, 3, V2, 0, 1, 2 e V3, 0, 0, 1, mostre que o conjunto B, formado pelos vetores V1, V2 e V3, é uma base do espaço R3. Lembre-se, para ser uma base, para que esse conjunto B seja base, imagine, conjunto B, ele é base, ele é uma base do R3 se nós tivermos as seguintes condições. Esse conjunto B, ele é linearmente independente. E a outra condição, esse conjunto B, ele gera o R3. O que significa dizer que o conjunto B gera o R3? Significa dizer que qualquer que seja um vetor XYZ, um vetor V qualquer XYZ do R3, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores desse conjunto B. Bem, primeiramente, para mostrar que o conjunto B é linearmente independente, lembra, a condição para que três vetores sejam linearmente independentes é que os valores de A1, A2 e A3 na sua combinação linear, quando igual a zero, só podem ser zero. Ou seja, a solução dessa equaçãozinha aqui, para essa primeira condição, para a condição do conjunto B ser linearmente independentes, é que A1 vezes o vetor V1 mais A2 vezes o vetor V2 mais A3 vezes o vetor V3 igual a zero, ou seja, essa combinação linear igual a zero, lembra que zero é o vetor zero, O vetor zero. A única solução para essa equaçãozinha, A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a zero, a única solução para essa equaçãozinha é A1 igual a zero, A2 igual a zero e A3 igual a zero. Essa é a primeira condição, Para mostrar que esse conjunto B é base do R3, eu tenho que mostrar primeiro que isso só é possível se A1, A2 e A3 forem iguais a zero. E a segunda condição, dizer que B gera o R3, Dizer que B gera o R3 significa que qualquer que seja o vetor V do R3, um vetor V qualquer, x, y, z, existem valores A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3. Existe uma combinação linear que gera o vetor XYZ, qualquer que seja XYZ do R3. Ou seja, para essa equaçãozinha aqui, diferente dessa, que é igual a zero, Para essa equaçãozinha aqui, nós temos apenas uma solução, A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero, Então 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3 é igual a zero. Para essa equaçãozinha aqui, a ideia já é outra. Essa combinação linear, qualquer que seja o valor XYZ, deve ser possível. Então eu tenho que mostrar que existem A1, A2 e A3, tais que, quaisquer que sejam XYZ, existe uma combinação linear que gera esse vetor. Aí nós dizemos que o conjunto B, que é o conjunto de vetores V1, V2 e V3, gera o R3. Qualquer vetor XYZ do R3 pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3, vetores do conjunto B. Vamos começar a resolver isso com a nossa primeira equaçãozinha, A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a zero. A1V1 é A1 vezes 1, 2, 3. A2V2 é A2 vezes 0, 1, 2. A3V3 é A3 vezes 0, 0, 1. Que é igual a 0, 0, 0. Bem, então essa é a nossa primeira equação, Eu estou mostrando aqui que o conjunto B é linearmente independente, ou seja, a única solução para essa equação é A1 igual a zero, A2 igual a zero ou A3 igual a zero. Se existissem outras soluções, nosso conjunto seria linearmente dependente. Bem,
Se nós fizermos o produto, eu vou ter, né, A1 vezes 1, 2, 3. A1 vezes 1, 2, 3 vai dar A1, 2 vezes A1, 3 vezes A1. Mais A2 vezes 0, 1, 2. Isso aqui vai dar 0. A2, 2 vezes A2. Aí A3 vezes 0, 0, 1. Lembra? 3 vezes 0 é 0, A3 vezes 0 é 0, A3 vezes 1 é 3. Então isso aqui mais, né? Mais 0, 0, A3. Que é igual a 0, 0, 0. Então nós fizemos nossa primeira propriedade, né? Tem um escalar aqui que multiplica um vetor, então multiplico tudo. E agora tem uma soma de vetores, né? Então vou somar tudo agora, né? Se eu somar tudo, eu vou ter A1 mais 0 mais 0, A1. 2A1 mais A2 mais 0, então 2A1 mais A2. 3A1 mais 2A2 mais A3, então vou ter 3A1 mais 2 vezes o A2 mais o A3, tudo isso igual a 0, 0, 0. E aí nós temos a nossa igualdade. Lembra, são dois vetores, né? O primeiro vetor aqui saiu dessa equação, igual a 0. Então nós vamos montar agora as nossas igualdades, né? A1 igual a 0. Então A1 igual a 0. 2 vezes o A1 mais o A2, né? Então o que nós temos, né? A1, primeira componente, igual a 0. 2A1 mais A2 igual a 0 também. Depois, 3A1 mais 2A2 mais A3. Então, 3 vezes A1 mais 2 vezes o A2 mais o A3 igual a 0 também. Então, A1 igual a 0, esse igual a 0, igual a 0, os três simultaneamente. Perceba que nós já temos uma solução, né? A solução desse sistema de equações aí vai ser um conjunto, né, formado por um único vetor, já que nós sabemos que A1 é igual a 0. Então A1 é 0. Se o A1 for 0, 2 vezes 0 é 0. E sobra que A2 é 0 também. Se o A1 é 0, 3 vezes 0 é 0. Se o A2 é 0, 2 vezes 0 é 0. Sobra que o A3 é 0 também. Então nós resolvemos, né? Nós resolvemos a nossa equaçãozinha. Essa equaçãozinha gerou um sistema. Esse sistema é um sistema possível determinado, tem solução única. E a solução única desse sistema é A1 igual a 0, A2 igual a 0 e A3 igual a 0. Ou seja, esse conjunto B é um conjunto de vetores linearmente independentes. A única solução possível para essa equação é 0, 0, 0. Então a primeira condição foi satisfeita. Vamos ver agora a segunda condição. A segunda condição é que o conjunto B seja capaz de gerar o R3. Se ele é capaz de gerar o R3, essa equação aqui tem solução sempre, qualquer que seja um x, y, z. Perceba que essa equaçãozinha aqui, A1V1 mais A2V2 mais A3V3, ela é a mesma equação que foi usada aqui no igual a 0, né? Perceba que é a mesma equaçãozinha que aparece aqui. Então eu vou aproveitar esse sistema de equações, só vou mudar no lugar do 0 colocar x, y, z. Então vamos aproveitar o mesmo sistema. Vamos ver como é que fica. Olha o que nós fizemos, né? Nós pegamos o nosso sisteminha. Lembra que esse sisteminha saiu dessa primeira equação aqui, né? A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a 0. Por isso aqui o vetor 0 é 0, 0, 0. E nós só mudamos para cá, A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a x, y, z. Então no lugar de 0, 0, 0, x, y, z. E nós vamos mostrar agora que qualquer que seja o valor de x, de y, de z, existem A1, A2 e A3 que satisfazem essa condição. Ou seja, qualquer vetor V do espaço R3, x, y, z, pode ser gerado por combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 do conjunto B. Vamos ver como é que é.
Inicialmente nós temos que, se A1 é igual a x, nós temos a primeira solução já, né? A1 igual a x. Qualquer que seja o vetor v, x, y, z do R3. Então, qualquer que seja a primeira componente, x, A1 é igual a x, né? X é o número real, então nós temos o valor de A1. O valor de A1 existe sempre. Se o A1 é igual a x, quem é o A2? Né? O A2 ele é igual a, o A2 ele é igual a y menos duas vezes, né, passo 2A1 para lá, menos duas vezes A1, só que A1 igual a x, menos 2x. Então, qualquer que seja o valor de x, qualquer que seja o valor de y, o A2 existe, né, porque o A2, aqui não há nenhuma restrição, não existe nenhuma divisão por zero, nada. Se você pensar nisso como uma função f de xy, o domínio dessa função é um conjunto, é o próprio plano xy, né? Lembra que o A2 aqui é a função de xy, se você pensar na função, o A2 existe sempre, porque nós não temos o domínio dessa função, é todo o plano xy, não temos nenhuma limitação. E o A3? Quem vai ser o A3? O A3... ele vai ser igual a z menos, né, pego 3 vezes A1, passo para lá, menos 3 vezes o A1, só que lembra que A1 é igual a x, menos 3x. Pega esse 2A2, passa para lá, menos 2 vezes o A2, só que lembra que o A2 é o y menos 2x. Então, y menos 2x. Então, aí nessa operação nós vamos ver o valor de A3. Então, quem é o A3? O A3 vai ser igual a z menos 3x, mais com menos, menos 2y, menos com menos, mais 4x. Daí nós tiramos que o valor de A3 ele é igual a z menos 3x mais 4x, né? Menos 3x mais 4x é x, mais x, menos 2y. E perceba novamente, né, que o A3 ele é função de x, y, z. E nós não temos nenhuma limitação para os valores de x, y, z. Pensa no seguinte, qualquer que seja o vetor do R3 de componentes x, y, z, qualquer que seja o valor de x, y, z, existe A3, tal que A3 é igual a z mais x menos 2y, certo? Ou seja, a segunda condição também é satisfeita. Qualquer que seja x, y, z, existe uma combinação linear de vetores v1, v2 e v3. Né? Existe A1, A2 e A3, tais que A1 vezes v1 mais A2 vezes v2 mais A3 vezes v3 é igual a x, y, z. Ou seja, só fazer A1 igual a x, A2 igual a y menos 2x e A3 igual a z mais x menos 2y. Certo? Então o B gera o R3. Segunda condição também é satisfeita. Se as duas condições são satisfeitas, então esse conjunto B de vetores é uma base do R3, certo? Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.